Teve uma época da minha vida no digital que eu consegui detectar um problema, que todo mundo virava pra mim assim nos comentários, cara, mas você não erra. Eu falei assim, gente, pra mim é tão fácil falar disciplina, porque eu fui pautada em disciplina. Então, se você fala, Carol, você tem que correr os 10 quilômetros e fazer tanto treino, se é aquilo que eu defini, que eu quero, é aquilo que eu vou fazer. Falar de saúde muita gente fala, mas viver a própria filosofia é um pouco mais difícil. No podcast de hoje eu trago a Carol Wendling, que é uma ex-atleta que segue vivendo a vida no esporte. Hoje, além da prática, ela também mentora várias pessoas. Carol tá aqui para falar tudo e mais um pouco sem filtro de tudo que a gente pode fazer para te ajudar a ter mais saúde. Olá, mais um podcast Elas Mais. Para quem não sabe, o Elas Mais na sua versão presencial teve também algumas versões ao ar livre, que consistia nas tradicionais palestras, bate-papos, mas também com atividade física, ou seja, o combo completo. E quem estava comigo nessas versões mais ativas do Elas Mais Livres era a minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje é a Carol Wendling. A Carol Wendling é uma ex-atleta de natação, inclusive da seleção brasileira, foi atleta na infância e persistiu aí uma adepta dos exercícios físicos, inclusive na escolha da profissão. Ela se formou em educação física e logo em seguida se aperfeiçoou, entrou para a área acadêmica, desenvolveu uma plataforma online de mentoria, de cursos e hoje abarca aí milhares de mulheres dentro dessa plataforma que já tem uma abrangência nacional. Cada vez mais ela busca esse aperfeiçoamento pessoal e profissional e isso acaba deixando com menos tempo para treinar fisicamente, mas tem aí várias pessoas que ela acompanha de pertinho, que é muito importante acompanhar de pertinho, seja no digital ou no presencial. Então, eu tô aqui com a Carol, agradeço mais uma vez por ela embarcar comigo em mais uma dessas minhas jornadas de saúde. Seja bem-vinda, Carol, obrigada de novo. Obrigada. Sempre convidou ela, médica, endocrinologista, confio, literatura científica, adoro. Então, ela já me chamou e falou, eu topo. Não sei nem o que é ela. Oi, Carol, topo, tô dentro. Prazerão estar aqui, obrigada pela escolha. E eu acompanho a Carol, também tem um projeto que ela faz algumas lives que a gente consegue acompanhar cedinho ali, antes do dia começar, e sei um pouco do método dela a partir do que ela ensina ali de graça. Enfim, a Carol, ela tem também, como eu, alguns pilares em que ela se baseia para promover saúde. Eu tenho 3 pilares principais, que são alimentação, o exercício físico e sono, ou descanso, que eu costumo dizer também. A Carol tem um 4º pilar. Queria que ela falasse um pouquinho desse 4º pilar. Qual que é, Carol? Qual que é a importância dele? Ninguém tem, gente. Vamos trabalhar ele. Preparo mental. Como eu fui ex-atleta, né? Fui atleta da seleção brasileira, eu sei da importância de ter essa questão do preparo mental. O que é um preparo mental? Eu saber, no meio do meu dia a dia, das minhas turbulências, da minha rotina, das minhas dificuldades, que vai ter momentos que eu vou estar ali, que eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que falar não. Não pro meu marido, não pra minha esposa, não pro meu chefe, não consigo pegar mais um trabalho porque já tô sobrecarregada em casa, já tô sem treinar, tô sem cuidar da alimentação. Não a questão do preparo mental relacionado a se entender, autocuidado, principalmente. O autocuidado, o que eu tô sentindo? Saúde mental. Hoje está um boom de saúde mental. Burnout está, né, essa exaustão. Então, esse preparo mental é eu me preparar, eu entender quem eu sou, para na hora que eu começar a treinar, que eu regular o sono e que eu entrar num projeto aí, um plano alimentar ou ajustar a alimentação para minhas necessidades, eu já estar preparado para o que eu vou enfrentar. E aí a maioria das pessoas simplesmente começam e não terminam, que a gente estava falando. A maioria começa por entusiasmo, por empolgação, poucas começam por motivação. Porque as que começam pela motivação, a gente consegue detectar quem que é que consegue continuar no processo. O motivo é tão claro e o motivo é tão forte que elas se perpetuam. Então, se não tem preparo mental para começar a continuar e lidar com todo o problema do dia a dia, vai parar no primeiro BO. Meu cachorrinho quebrou a perna, parei. Fui mandada embora do emprego, parei. Ai, minha mãe tá com câncer, parei. Ai, meu pai faleceu, parei. Vou dar até um exemplo, aproveitando aqui. Meu pai faleceu tem exatamente 1 ano. Quando ele faleceu na quinta-feira. Não tinha como fazer mais todo o processo, enterrar. Então, seria na sexta-feira.
Aí é nessa hora que entra o preparo mental. Porque eu sabia que no próximo dia eu ia estar sugada de energia, não ia ter energia, seria um dia pesado mentalmente. Eu ia não ter vontade de treinar, eu não ia ter vontade de fazer nada, eu iria comer besteiras, que a gente tá falando aqui, os Cheetos, hambúrguer. Por quê? Porque é uma forma de eu regular minha dopamina, minha sensação do prazer, porque ela tá baixa, pô, perdi meu pai. A única coisa que eu fiz no outro dia, acordei na sexta-feira, começou o velório a partir das 8 horas. A única coisa que eu fiz, eu falei, eu não chego antes se eu não tiver treinado. Eu não vou deixar pra treinar depois, que não vai rolar treino depois. Porque nessas horas, eu sei o que o exercício físico pode fazer por mim. Porque quando eu tô bem, é muito fácil falar, o exercício te dá energia. O exercício, ele regula o humor. O exercício é bem-estar. Beleza. Vamos trazer pra prática o preparo mental? Cheguei, fiz meia hora, foquei no cardio, porque a sensação do endocannabinoides, endorfina, ela é maior no cardio, né? Tem aquele negócio de suar que a gente gosta. Meia hora em alta intensidade, acabei energizada. Então a troca do exercício eu acho que é uma moeda muito válida. A gente entrega calorias, sai gordura, sai carboidrato e volta com energia. Então o dia que você tá com baixa, nossa, tô desanimada, ai, o dia foi difícil. Cara, vai lá, 10 minutinhos. Aumenta a intensidade, não falha não. Essa é a pegada. Então no dia a dia é o preparo mental para isso. Quando a gente tá bem, tá tudo lindo. E quando você... os perrengues, a maioria para. Ah, já que eu vacilei na quinta-feira, na dieta, né? Aí hoje é sexta, não. Segunda-feira eu começo. São 3 dias que você tá falando pro seu cérebro que prazer é melhor que esforço. E segunda-feira você não vai começar. Porque vem a cobrança do chefe, do trânsito, vem o filho, vem o alarme que não despertou, vem um mundo caótico e, mas já foi 3 dias, né? Na terça eu começo. Aí na terça de novo você não começa. Interessante que você falou 2 coisas importantes aqui e que estão no ELAS, no nosso acrônimo, né? O S, que é saúde mental, eu sempre insisto nessa frase que não há como dissociar a saúde física da saúde mental. Elas estão interligadas diretamente. É possível, sim, a gente atingir a saúde física a partir do ajuste da saúde mental e a gente chegar a melhorar a saúde mental a partir do exercício físico. Justamente isso que Carol acabou de falar. A atividade física, a gente colhe os benefícios imediatos, em médio e em longo prazo. E os benefícios imediatos são justamente essa produção de endorfinas, que são essas substâncias que nos geram bem-estar. Então, podem ajudar, sim, inclusive nesses momentos, como você citou. Regulação do humor, total. E lá o seu público também é um público basicamente feminino, né? Me fala um pouquinho de como é o seu público e qual que é a principal dor desse pessoal. Meu público que eu mais trabalho na minha plataforma digital, até bem no físico também, mulheres 35 mais, muitas mulheres 45 mais também, tem uma turma bastante, inclusive até meio que 50%, todas mães, e tem a questão da menopausa. Então eu acho que as minhas alunas, minhas clientes, elas já entram, elas passam por um histórico, já tentaram tudo da moda e tal, elas são vividas. E chega um momento que elas aterrissam e falam assim, cara, eu preciso tentar algo diferente. Por quê? Começa a avançar na idade, começa a vir algumas doenças, né, que não pareciam antes. Então começa a ter problema cardíaco, problemas metabólicos, já tem um histórico de família ali de demência, então a pessoa começa a se alertar. Um câncer ali, né, que vai... Então a pessoa começa a aparecer algumas doenças. Isso dá um estalo de que o bonita pelada, né, o ficar bonita pelada é legal, porque emagrecer e ficar bonita pelada é joia. Mas aí a pessoa, as minhas clientes que eu observo, elas estão mais com nível de consciência elevado. Então as minhas clientes não vai ser a menininha que tá, Carol, mostra como você faz seu coque. Ai, não sou eu mostrando meu coque. Vamos falar de... Não é esse público, é um público que já é maduro, já sabe o que quer, já sabe principalmente a importância dos 4 pilares. E é interessante que essa maturidade, ela parece que tem hora para aparecer. É bizarro, né? É muito doido. Justamente ali, a partir dos 30 anos, parece que é a hora que a gente percebe que o metabolismo, assim como o nosso, ele não é mais tão eficiente, mas muito mais exigente. Então, prima pela qualidade. A gente não pode mais comer qualquer coisa, a gente não pode mais ficar uma noite sem dormir, a gente não pode mais abusar da bebida alcoólica, porque o preço vem a galope. Vem metendo o pé na porta, né? Uma noite mal dormida, gente, pelo amor de Deus. Eu falo que a gente vive na barganha, né? Eu vou pensar se eu vou dormir um pouco mais tarde, porque isso vai me trazer um custo amanhã.
né? Quem vive em privação de sono sabe que esse sono perdido, ele não é recuperado rapidamente e vai acarretar as complicações ali do dia seguinte. Você falou uma coisa muito boa, realmente parece depois dos 30, 35, até mesmo a minha experiência, por exemplo, eu fui atleta, então um momento da minha vida eu fui focada em performance. Eu tinha que chegar no lugar mais alto do pódio, eu tenho que defender o primeiro lugar, eu tenho que defender meu time, então performance a todo custo. Depois eu me formei em educação física, então eu vivi dentro da companhia atlética, eu queria ser paniquete. Paniquete, gente, com a coxa desse tamanhozinho, que sempre flutuou na piscina, não tinha nem carga, resistência. Então eu vivi um mundo de 2 horas de treino, mundo paniquete. Depois eu entrei para o mundo do CrossFit, abri minhas academias, que eu criei a metodologia, voltei para um esporte de certa forma, porque eu virei atleta de CrossFit. Então eu me vi novamente treinando tipo 4, 5 horas por dia. Eu falei, não quero mais, mas eu quero continuar bonita, pelada e saudável. O que eu faço? Eu reduzo a intensidade, o tempo de duração do exercício e aumento a intensidade. Então eu tive fases da minha vida que, tipo assim, performance, querer ficar gostosona a todo custo, vamos depois voltar para competir, e aí o CrossFit te deixava muito musculosa, né, porque a modalidade exige muito carboidrato, você tem uma massa magra, não é pessoa seca, é ao contrário, você precisa ter estoque mesmo de gordura ali para demanda. E depois eu me vi saturada disso, mas querendo continuar bonita, pelada e cuidando da saúde. Então, assim, é uma onda. E esse nível de consciência não adianta você pedir para uma menina de 25 ter, porque não vai. Ela dorme mal, acorda e tá maravilhosa. E vai treinar, e vai comer besteira, e vai beber, e talvez vai fumar, né? De geração e tá no pendrive maluco. E tá tudo bem. À medida que ela vai avançando, ela vai sentindo. E aproveitando aí esse Ficar Bonita Pelada, que eu acho sensacional, que acho que ele resgata aí muitas coisas, além da saúde física, do bem-estar físico, tem muito a ver com a autoestima, né? Porque seja sincero aí, quem que na verdade se sente bonito pelado? E você, Carol, passando aí por essas suas fases aí de slim, de magrinha, de atleta, de fortona, quando você se sentiu bonita pelada? Paty, te falar que agora eu acredito que eu tô na minha melhor fase. Melhor fase estética, porque eu já entendi que eu não vou ter a coxa de Sabrina Sato, a não ser que eu vou usar uns negocinhos, e eu não tô afim de usar negocinho. Eu já aceitei meu biotipo, lido bem com ele, também lido bem com ele, sabendo também da responsabilidade que eu não quero ficar passando 2 horas em academia, 1 hora. Eu não tenho saco, meu treino dá 40 minutos, Então, sabendo disso tudo, do meu limite, o autoconhecimento que eu falei, o preparo mental, a estética que eu quero, a qualidade de vida que eu quero, eu ajusto isso e eu falo, hoje eu tô na minha melhor fase de nível de consciência, de saúde mental e de saúde física. Tô com 38 anos. E o que é o seu treino hoje? Conta pra nós, Conto. Né? Não, gente, não, vão falar assim, todo mundo que eu encontro fala assim, nossa, você treina 7 vezes na semana, né? Eu falo, não, treino 4, 5 vezes. Então, entrei na corrida recentemente, né? Vai fazer 2 anos que eu comecei a correr. Corro 2 vezes na semana. E os outros 3 vezes na semana, treino de membro inferior. A cada 15 dias, eu vou ser sincera, eu faço um treino de membro superior. Mas você acha que porque não precisa? Porque nadou muito tempo, você tem essa memória aí? Eu tenho essa memória. O meu treino de força, que eu já percebi também, o meu treino de força de membro inferior, eu pego muito peso. É aqueles 40 minutos que, tipo assim, eu não vou com o celular. É no tédio. Eu termino a série, eu ativo aqui o cronômetro olhando pro nada. 1 minuto e 30, eu convido vocês a fazerem um descanso de 1 minuto e 30, olhando pro relógio, versus 1 minuto e 30, você rodando o feed. Gente, na hora que você pega o feed, é 3 minutos. Então a percepção de tempo, né? O tempo é único, mas a percepção é individual. Porque o que me gera dopamina? Isso aqui é você ficar parado, olhando para um lugar só, o tempo não para. Então o meu treino é muito pesado. É pausa controlada, é carga, é falha, é suando, é batimento a 150, 160. E o que eu percebi? Que eu faço muita força isométrica para segurar. Muita força isométrica. Eu me filmando, tipo assim, o negócio fica muito força isométrica. Não trabalho tudo, óbvio, com a força isométrica, mas uma vez a cada 12 dias mais ou menos, um treino de membro superior bem feito. Eu tenho as gravações da aula da academia, da plataforma Academia Plena Performance, que aí eu também coloco a gravação do treino e eu faço o treino. Então eu não tô com um pezinho leve nas gravações do meu treino, para minha plataforma, que também são de 30 minutos, eu aproveito e vou treinar. Inclusive nesse dia, eu não faço treino de membro inferior. Então hoje, se eu fosse gravar um treino de membro inferior, eu não vou treinar membro inferior, porque eu treino na academia. Eu vou fazer o superior, não treino. Então são 4, 5 dias aí que eu faço, um dia atrás do outro. Antes eu gravava até mais aula, mas não tem necessidade, eu consigo antecipar. E aí eu uso também esses dias como treinamento. Então 3 dias de membro inferior, um focado mais em hipertrofia, outro em questão pliométrica, potência, e 2 vezes na semana corrida.
E a corrida é nova, né? Que eu lembro que quando eu conheci a Carol, ela não corria, não. E de onde veio essa nova ideia da corrida? A nova ideia, uma mente de dois atletas funciona assim, gente. Vamos buscar um desafio? Vamos. Do que pode ser corrida? Mas eu não sei correr. Eu caí no Instagram de uma pessoa muito fantástica e ligada a artigos científicos também, literatura científica. Adoro a galera da ciência. Raquel Castanhado. Já sabia. Eu indiquei, né, o podcast dela, o canal dela. Aí ela virou e falou assim, porque quem fala assim, eu não sei correr. Aí ela trouxe um questionamento que, tipo assim, seres humanos nasceram pra caminhar e pra correr. Como que você não sabe correr? Eu falei, gente, eu coloquei uma verdade na minha cabeça, que eu não sei correr, por quê? Toda vez que eu andava, que eu corria, alguma coisinha precisava de necessidade, eu corria. Quando eu me via correndo, pé pra fora. Por quê? Porque na natação eu nadava peito. Foram 20 anos da minha vida fazendo esse movimento. Então, meu pé pra fora. Então, eu achava que eu não sabia correr por ter essa técnica. Depois ela entrou na minha cabeça e falou assim, beleza, vou pesquisar essa menina no canal dela pra saber tudo de técnica de corrida. Gente, estudei 7 dias, um monte de podcast, um monte de conteúdo e falei, agora eu vou fazer o teste na corrida. Comecei a me filmar, primeira vez, que desastre, parecendo um pato, parecia que tava com uma âncora no pé, pá. Eu falei, não é possível que a corrida não vai me vencer. E aí foi questão de superar. E aí, correndo, eu falei, vou colocar uma meta de prova. Isso fez super diferença pra mim. Por quê? Quando a gente tem uma meta que é prazo, eu preciso de uma data final, um número, ok? E o caminho a traçar, a gente consegue, de fato, ter mais sucesso. Vou dar um exemplo. Eu coloquei a data da prova de corrida. Então, não tinha possibilidade de eu faltar um treino de corrida. Pô, já são 2 vezes na semana, você vai matar um porque você tá cansadinha, porque você tá com preguicinha. Então, assim, era inviável pra mim. Então, ter a data da prova para bater o meu recorde, que eu já tinha feito uma de brincadeira, isso é superação. Trazendo para a questão do emagrecimento, o que eu vejo? Vocês não têm meta. Eu quero emagrecer. Emagrecer é verbo, meu amor, presta atenção. O que você quer? Eu quero emagrecer quantos quilos? 8 quilos. Tá, mas quando? Porque se quer emagrecer 8 quilos daqui 3 meses, é um caminho. Se você quer emagrecer 8 quilos em 8 meses, é outro como. Qual que você quer? Então a gente precisa de meta. E aí eu embarquei nessa e tô querendo quebrar recorde atrás de recorde. Mas só 5 quilômetros, não vem me chamar por 10 não. 5 mas tá já ótimo. foi picada pelo bichinho da corrida, né? Já. Que eu falo que a corrida hoje, ela virou moda. Parece que a gente vira a esquina, tem gente correndo. Mas isso é no nosso meio, né? Já reparou? Se a gente for pegar as estatísticas, hoje mais de 2/3 da população brasileira é sedentária. Então, mesmo que às vezes a gente tenha essa impressão de que tá todo mundo na rua, tá todo mundo se exercitando, somos a minoria. E o objetivo é angariar novos adeptos aí dessa prática de saúde. E uma coisa, aproveitando também que é algo relativamente novo para você, né, Carol, o mundo da corrida, trazendo isso para qualquer prática de saúde, o que eu também costumo falar é que todo mundo é bom em começar. Poucas pessoas persistem. E o que vai te trazer o resultado é justamente a consistência. É a persistência naquele estímulo que no início é sempre difícil. Ninguém é bom quando começa. Olha o relato da Carol, viu ali alteração de postura, viu ali aquilo que ela poderia corrigir e ter também métrica para você corrigir, né? Saber sobre o que você vai atuar, isso é importante, antes de desistir. Pode ser que você não vá gostar mesmo, mas tente, insista, persista, que o resultado vem. Queria que você falasse agora, Carol, sobre isso. O que te motiva e o que te mantém? É aquela questão, a motivação e a disciplina, o que vai sustentar o resultado? Massa. Eu vejo muito no Instagram de pessoas que, blogueiras, enfim, pessoas que não têm esse conhecimento do que significa a motivação. Não existe, por exemplo, abre o Instagram, a pessoa posta a foto e fala assim, hoje foi sem motivação. A pessoa tá lá, ela fez. Como foi sem motivação, gata? Não existe disciplina sem motivação. Porque por você ter levantado e ter ido fazer o que você quer fazer, né? É porque você tem um objetivo por trás, senão você não tava lá fazendo. Então, turma, presta atenção. Motivação exige disciplina. Então, você foi mesmo não querendo ir, é porque você tá uma pessoa motivada. Aí que vem. Você pode não estar indo animada, entusiasmada, parecendo um Teletubbies, né? Tem gente que acorda, vou treinar. Gente, que chatice. Eu não gosto de treinar, mas eu vou treinar. Por quê? Meus motivos são muito claros. Primeiro, ficar bonita pelada.
é isso. Segundo, a saúde, né? Meu pai, doença arterial coronariana, eu tenho um histórico aí de questões cardíacas na família, meu pai morreu por causa disso. Minha mãe morreu com uma doença autoimune, então posso ter um genezinho, não sei. Mas eu faço o que... eu postei recentemente, acho que tem 2 semanas, o que me for possível fazer para não contribuir para as estatísticas de que hipertensão, cardiopatia, doenças cardiovasculares, síndromes metabólicas, obesidade, diabetes, demência, a gente sabe que é o estilo de vida, mas não sabe muito bem, mas a gente sabe o que dá para fazer para evitar. Câncer também sabe, mas a gente sabe que é sempre o basicão. Eu não vou entrar nessas estatísticas. Agora, realmente, durante o meu trajeto, pode ser que lá na frente vai vir um câncer, mas não vai ser porque falta de autoconsciência, falta de autocuidado. Eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar do sono, do exercício físico, eu vou cuidar da minha saúde mental, e pode ser que realmente lá na frente alguma coisa vai vir. Mas a gente precisa ter essa consciência, porque é aquela questão da idade também. Né? Quando a gente é novinha, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Recentemente, aconteceu um caso próximo de familiar com câncer. E aí eu tive um momento de estar a sós com essa pessoa. E aí eu virei pra essa pessoa e perguntei assim, posso fazer uma pergunta que quero que você seja sincero, só tem nós duas aqui. Ela pode falar, eu vou falar também. Eu já sabia que eu ia perguntar. Por que você não olhou antes? Por que você não foi ao médico antes? Você estava com todos os sintomas, estava ali. Carol, a gente nunca acha que é com a gente. A gente sempre acha que é com o outro. É o outro que vai ter diabetes, é o outro que vai ter câncer, é o outro que vai ter demência, é o outro que vai ter uma síndrome metabólica. Eu? Não. Só que se você olhar para o que você faz, seu estilo de vida, tá contribuindo para as estatísticas. E às vezes também, Carol, tem a ver com fazer essa meia-culpa, né? Também de às vezes ver que alguma coisa tá acontecendo, olhar para trás e pensar, eu poderia ter prevenido, eu poderia ter feito alguma coisa a tempo. E acho que aqui a gente entra nessa questão também bidirecional, que é autocuidado e autoestima. Uma coisa tem a ver com a outra. Se eu me gosto, eu vou cuidar de mim. E o contrário também. Se eu começo a cuidar de mim, eu vou me gostar mais. Então a gente entra nisso, que eu acho que envolve a saúde mental, que é a sua percepção de si mesmo. O autoconhecimento é você entender os seus limites, as suas limitações e não delegar para o outro aquilo que é responsabilidade sua. Perfeito. Na saúde, é assim com várias coisas. Aqui na endocrinologia, aqui no meu consultório, o que eu vejo? Na maior parte das vezes, a gente acompanha doença crônica. E essas doenças crônicas, a maior parte delas é prevenível. Só que é aquela poupança que tem que ser revisitada desde muito cedo. Quando muitas vezes a gente não tem a maturidade, quando muitas vezes a gente não tem a disponibilidade. Nível de consciência, o despertar da consciência mesmo, conhecimento, né? Acesso à informação. Porque uma coisa é você tem informação. Informação você pega aí. Na verdade, a gente tem. Vou digitar no Google, o que é diabetes? Agora você tem a sabedoria. A sabedoria, por exemplo, é essa pessoa próxima de mim. Porque ela passou pela experiência. Ela já sabe o que diabetes faz. Ela já sabe o que isso faz. Agora ela tem a sabedoria, ela passou um perrengue. E aí, será que agora vai ter uma mudança de vida? Ou eu fico me questionando, porque às vezes aconteceu um milagre nisso aí, que nem esse... Desculpa a palavra que eu tenho, mas é quando a água bate na bunda mesmo, a pessoa não desperta. Não desperta. Qual que é o despertar? Aí eu não sei, é individual, é pessoal, né? Pessoal, envolve as suas experiências com a vida, sua história, sua família, seu ambiente. Entendo esse lado também. Muita coisa, né? E a gente tem que ser, a gente do lado de cá, né? Que estamos ali para acolher, para tratar. A gente tem que, às vezes, se colocar no lugar daquela pessoa também, mas não eximindo a responsabilidade dele. Isso é né? importante. Porque trazer para si essa responsabilidade de cuidar de si é o primeiro passo. Porque a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. A gente precisa de pessoas para a gente poder viver, conviver, mas no final das contas, é tudo a gente. É tudo a gente. E o que você acha, Carol, dentro da sua experiência ali com as mulheres que você cuida, qual que é a taxa de sucesso, de insucesso, por que elas desistem? Vou dar um exemplo, tá?
Tem uma vez ao mês, mais ou menos, que a gente faz um treino ao vivo, com interação. Então, eu mando o link lá do Zoom, as pessoas abrem a câmera e eu vou corrigindo elas ao vivo. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Estava lá a mulher treinando, pesado, no sábado, 8 horas da manhã, no modelo ao vivo. E tem gente que tem essa dificuldade com o digital e coloca a câmera e o microfone ativado e tal. Inúmeras vezes eu vi o marido passando atrás com aquela barriga daquele tamanho. Gente, qual que é o dificultador que você pergunta o ambiente? Porque assim, eu tenho em casa uma pessoa que também é muito da saúde, então pra mim é mais fácil, porque tem dia que eu falo assim, o dia que eu tiver assim, procrastinando pra ir treinar, eu só alinhei, só chega pra mim e fala assim, vai embora, não me chama pra sentar na cama, porque pra mim, que não gosto de exercício físico, mas eu faço o que precisa ser feito, porque sou adulto e adulto fazem o que precisa ser feito, e vai ser uma chamada pra mim que eu vou começar historinhas na minha cabeça. Amanhã você vai, seu treino é curto mesmo, você compensa. Historinhas que dá pra justificar. Então, a gente tem no nosso ambiente, se a gente não tomar cuidado com o ambiente, ele vai puxar pra baixo. Então, eu vejo que a dificuldade maior é o ambiente. Então, são pessoas, são mulheres que estão no momento de despertar, porque dentro da minha plataforma tem muito conteúdo de que eu chamo de psicologia do emagrecimento, que é esse preparo mental. Então, elas estão ali sentadas, vendo uma aula minha falando isso aqui, ó, bate-papo. E eu pá na cabeça delas durante 30 minutos e dando, você falou também, o acorda pra vida, né? Que são porradas. Acorda pra vida, cara, porque você tá nessa situação, você se permite e tal. E ela tá ali despertando, mas a pessoa que passa mais tempo do lado dela não desperta. Então, esse é um ambiente mais difícil. Aí ela vai pro trabalho. O trabalho o quê? Ah, ela tá trazendo marmita. Ai, agora você tá bodybuilder. Ai, agora você tá fitness. Ai, agora você tá magra. Então, assim, é um ambiente que ela tenta procurar se diferenciar, mas o ambiente ela fica puxando. Numa hora, em um momento, a segunda foi difícil, a terça foi difícil, a sexta foi difícil, ela levou um pé da bunda do marido, sei lá, do trabalho, o pai morreu, o cachorrinho foi atropelado, que ela chega com esse ambiente e fala assim, vou relaxar, eu mereço. Eu falo, mulher, você merece 365 dias no ano, 24 horas por dia. Não use essa frase para justificar a sua vontade de querer a cerveja, de querer o doce. Assuma, eu quero um doce, eu vou comer metade da barra, mas até pra você comer metade da barra, por favor, coma com consciência. Eu vou porque eu quero, não é porque eu mereço. Porque eu tô com necessidade e tá tudo bem. Nível de consciência aumentado. É preparo mental. Eu falo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, todos aqui, né? Que toda decisão que ela é refletida, ela tá justificada. Pronto. Quando é instintivo, você voltou lá no seu mais animalesco ali, estado primitivo. Mas, esse exemplo que você deu. Eu quero comer um doce. Pensa, se aquela decisão ela realmente for refletida, como o doce seja feliz. Pensa no dia seguinte, amanhã. O que eu vou pensar? Qual vai ser a minha sensação após ter comido esse doce? Poderia ser, eu poderia ter evitado. Ou, ainda bem que eu comi. Sabe? Então, isso faz toda a diferença. O negócio é essa... A gente, às vezes, quer aquela resposta rápida para o que está nos afligindo naquele momento. E talvez você vai cair no instintivo mesmo, que é o reativo, que é o mais primitivo. Reflita. Refletir é a nossa capacidade que nos distingue dos animais. Então, a partir dali, toda decisão refletida, ela é uma decisão inteligente. Só abrindo aqui pra gente, só dando esse exemplo maravilhoso. Teve uma época da minha vida no digital que eu consegui detectar um problema, que todo mundo virava pra mim assim nos comentários, cara, mas você não erra. Eu falei assim, gente, pra mim é tão fácil falar disciplina, porque eu fui pautada em disciplina. Então, se você fala, Carol, você tem que correr os 10 quilômetros e fazer tanto treino, se é aquilo que eu defini, que eu quero, é aquilo que eu vou fazer. E aí teve um dia que eu tava muito mal. Eu tava assim, um dia foi péssimo de comparação, do digital, de performance minha. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou descer ali, vou comprar um pote de bolo, de Nutella, e eu não tô nem aí. Eu vou me jogar no doce. Aí eu desci toda empoderada, vou comer o doce. E tipo assim, eu fui comendo doce já com aquele sentimento de culpa, tendo a noção do sentimento de culpa, me questionando por que eu tava fazendo isso, sendo que eu sabia que... Mas tipo assim, eu tava nesse nível de consciência. Eu vou, não tô nem aí. É uma sensação prazerosa absurda, que é uma dopamina que você... Nossa! E eu tipo assim, tudo bem. No outro dia, voltei, acordei, dieta, tudo normal, vida que segue. Porque muitos ainda utilizam dessa justificativa pra continuar perpetuando esse hábito. Não, já que é sexta, né? Sábado, domingo, vai. É o jaqui, né? É o jaqui. Jaquei, jacarei. Fechou. Basicamente é assim.
Mas pra gente finalizar aqui, Carol, vamos começar com um quadro que eu acabei de criar aqui que chama Confessionário. Já que você disse que nem tudo é fácil, mas eu trouxe a Carol justamente porque compartilhamos dessa ideia de executarmos, vivermos a nossa própria filosofia, apesar das dificuldades. A gente tá lá na batalha todo dia. Acordar cedo para fazer exercício não é fácil, mas a gente vai pela recompensa, pela sensação de dever cumprido, de ter feito aquilo que era necessário. As melhores escolhas, seja na alimentação, seja nos seus relacionamentos. Ter esse cuidado de ter um horário de dormir e de acordar para poder ter um dia melhor vivido. Carol, no confessionário, me fala aqui o que você peca. O que você não faz ou o que você poderia fazer melhor? Eu peco nos Cheetos, gente. Eu peco nos Cheetos. Eu peco, sabe no quê? Bala. Bala, jujuba. Então, hoje, eu entendo que é um gatilho, que eu tenho controle, mas eu também não preciso ficar testando o meu autocontrole, porque isso desgasta. Mas tem vezes, balinha fina, bala de goma. Minhas alunas falam assim, aqui eu não aguento chocolate. Eu falo, dá pra mim. Então, chocolate, doce, Cheetos. Chocolate, eu como todos os dias. E não vejo problema, mas eu consigo controlar. É todo dia um ouro branco. Eu gosto do 100% ao leite. Não vem com esse negócio de amargo, não. Mas eu consigo uma bolinha. E tá tudo bem, eu nunca passo vontade de chocolate, porque eu tô sempre ali. Agora os Cheetos eu tenho que me policiar, de fato, porque senão acordo querendo Cheetos, aí na hora do almoço vamos um Cheetos, aí no finalzinho do dia amo um Cheetozinho, né? Amo, eu ia dar uma solução pro problema dela, mas não vou não. Eu acho que todo mundo merece uma indulgência de vez em quando. E quando isso é controlado, entramos nessa da decisão refletida. Ela é uma decisão, pelo menos, mais inteligente. Ela pode não ser a melhor, mas ela é uma decisão mais inteligente. Refletida, gostei dessa. Carol, amei! Obrigada! Amei! Obrigada demais. A vocês. Acho que a Carol tem muito pra acrescentar, tem todo o perfil do Elas Mais e tomara que volte outras vezes pra gente continuar, porque aqui são duas faladeiras. Bora! Você vai mandar um oi lá, eu vou falar, top! Beijo! Beijo!